Em tempos de cadastro positivo, o procedimento permite que este consumidor não só reabilite seu crédito, como também comece a construir seu histórico positivo. Esta é a frase do Carlos Henrique de Almeida, economista da Serasa. Olá, muito bom dia para você. É um prazer imenso contar aqui com a sua audiência, com a sua participação daqui a pouco aqui conosco no programa Assunto do Dia. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em todo o Brasil via satélite. E a você também, aqui em todo o estado de Pernambuco, que nos acompanha em diversos canais sintonizados e, é claro, através do rbctv.com.br, do nosso site, não é? E o tema de hoje, vamos falar sobre Ano Novo, novas dívidas. Essa é uma realidade de muitas famílias. Encarar as contas típicas dos primeiros meses do ano, como IPVA, IPTU, material escolar, matrículas, além do extrato do cartão de crédito, geralmente recheado com as compras de Natal e fim de ano, não é mesmo? E não é nada simples, quando o 13º, por exemplo, pode ser apenas uma vaga lembrança, não uma vaga que vá preencher, mas uma vaga lembrança na conta corrente. Mas a situação pode se tornar ainda mais complicada se, além de todos esses cifrões que já mencionamos e outros mais que a gente pode mencionar, e você também pode mencionar muito bem, o consumidor ainda carrega o peso de dívidas não honradas no ano anterior, no caso 2013. Bom, e antes de conversarmos sobre esse assunto, vamos agora, neste momento, conferir uma matéria com a repórter Poliana Andrade. Daqui a pouquinho a gente volta e apresentaremos também os nossos convidados. Vamos conferir. Compras e mais dívidas. Porém, quem não gosta de comprar? É melhor se comprar no começo do ano, né? Às vezes por impulso e às vezes não, né? Mas na maioria das vezes por impulso. Essa impulsividade me domina. Me acho consumista sim, e dentro do que eu ganho, o que eu puder gastar, eu gasto. Após tantos gastos, surge apenas uma dúvida. E quando as contas chegam, o que fazer? No shopping, o movimento geralmente é intenso. As pessoas passam com várias sacolas nas mãos e não tiram os olhos das vitrines. Afinal, as promoções do início do ano chamam a atenção e despertam o que o consumidor mais gosta: adquirir coisas novas. No final do ano, são gastos com comemorações, festas e viagens. Já no início do ano novo, são gastos com as dívidas, que também são novas e juntam-se às antigas. E mesmo assim, existem pessoas que não conseguem deixar de gastar dinheiro. No final de ano, o que sobrou para mim foi o que eu comprei. O que eu gastei. Não tem mais assim, eu tenho dinheiro para comprar outra coisa. Não tem mais dinheiro, só tem realmente o que eu já gastei nesse fim de ano. A estudante Isabela Nogueira também não fica atrás. Mal começou o ano e ela já está sem dinheiro, mas nem por isso deixou de aproveitar as liquidações. Dá um jeitinho, com certeza, né? Eu em dinheiro, né? Meus pais no cartão. Essa é a fama das mulheres, consumistas. Porém, mesmo sabendo da fama, a arquivista Camila não nega que compra muito. Gastar é com ela mesmo. Assim, não sou aquela que passo do meu orçamento, não. Sempre estou dentro do meu orçamento. Mas se eu puder gastar, se eu ver uma roupa, se eu ver um sapato, comida, amo gastar com comida, assim eu vou, gasto. Agora, lembrando que nunca passando do orçamento e do que eu tenho. Já os homens, apesar de gostarem de ir às compras, preferem ter os pés no chão. Para eles, nada de fazer algo fora do planejamento financeiro. Comprar apenas o necessário. Eu sou equilibrado e tenho os pés no chão, consigo realmente focar naquilo que eu quero, nas minhas metas. Tem que ser tudo no papel, tudo muito bem pensado, se realmente precisa daquilo. Tem que levar em consideração isso. Tem muita gente que compra por impulso, né? Acredito que o impulso é um dos piores venenos, né? Para quem quer se endividar, o impulso é a pior coisa que tem. O início do ano é uma boa oportunidade para aproveitar os preços baixos, mas é preciso ter cuidado, já que as dívidas antigas que anualmente batem a porta estão bem aí. Em março tem IPVA, pelo menos eu já consigo reservar esse dinheiro sem mexer com o dinheiro mensal que eu estou naquele mês. E isso, eu planejo direitinho para nada dar errado. A estratégia do Eli é bem pensada, mas infelizmente não são todas as pessoas que conseguem fazer o mesmo.
Pois bem, conferimos, portanto, essa matéria e várias pessoas cooperaram aí com a construção desse pensamento da nossa matéria de hoje. E em meio às inúmeras promessas de início do ano, a gente observa que precisamos também fechar nosso caixa financeiro, isso mesmo. Como muitos, você deixou essa tarefa para o final do ano? Então você não pode perder o programa de hoje com dicas imprescindíveis para você se organizar. Você, por exemplo, já fez aquela relação de contas a pagar neste ano, no início, nesse primeiro semestre? Bom, vamos dar algumas dicas para vocês. Eu não, os nossos convidados. Deixa eu apresentar para vocês. Contamos com a presença em nossos estúdios do Leandro de Lima, ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Além dele, contamos com a presença do Manuel Oliveira, ele que é economista e professor da Faculdade de Ciências Humanas, a Fachuca. E você é o nosso convidado especial. Como eu já disse, você pode participar, pode interagir conosco. É muito simples. Olha, temos a nossa linha interativa que já está a seu dispor. 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. E a você, internauta que nos acompanha pelo rbctv.com.br, faça uma visitinha nas nossas redes sociais, através do Facebook, pelo endereço facebook.com/assunto do dia. Esta é a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. E, é claro, também pelo nosso Twitter, pelo endereço @assunto do dia. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados, é um prazer recebê-los aqui. Professor Manuel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Esse tema que a gente está observando agora é muito importante para o povo brasileiro, principalmente nordestino. O Brasil era um país até bem pouco tempo rural. Por ser um país rural, as compras eram no quintal de casa, ou seja, ninguém fazia compras e a questão de prever, se organizar, não faz parte da tradição de boa parte do nosso povo. Diferente, o Nordeste, a colonização é mais antiga, tem em Pernambuco mais de 450 anos de colonização, e a tradição era aquela, as compras eram restritas a determinadas questões específicas. Só que a população mudou, hoje mora nas cidades, e agora a responsabilidade é muito grande, porque de repente tudo que você tem que ter está no mercado. Você tem que ir ao mercado e comprar. Então é preciso entender dessa realidade e perceber que você tem que criar uma estrutura interna de valores, de questões. O que é importante para mim viver? Essa é a questão básica. Isso está sendo feito a cada um, certo? Todo dia. Porque de repente você aloca recursos, compra uma coisa, compra outra, e de repente você percebe que faltou o principal. Então essa educação que é muito séria. E essa educação está sendo feita de repente com a população. E isso é importante. Veja que os estudos nossos, tradicionais, não ensinam a educação financeira. Isso, quem diria? Essa é uma das questões fundamentais para a nossa disciplina de ser, de cidadão. E uma coisa importante, não é? Eu queria também agradecer a presença aqui do Leandro de Lima, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, Felipe, mais uma vez de estar aqui conversando com você, com os teus espectadores e ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, né, financeiras. Com certeza. É uma questão muito séria essa, não é, professor Manuel? A gente sabe que as finanças interferem, inclusive, na vida a dois, na vida familiar, não é? E, é claro, também no comportamento humano de maneira geral, porque a pessoa com dívidas, ela não vai render bem, por exemplo, no trabalho, na vida social, das mais variadas formas, enfim. A gente sabe que não é fácil, né, lidar com essa questão financeira, mas é preciso sempre estar ali na ponta do lápis, e a família é importante, é imprescindível nesse papel de ajudar na educação financeira, não é, professor? Ok. Veja só, eu gosto sempre de a gente fazer duas observações. O curto prazo, ou seja, o aqui e agora, o que é que eu tenho de problemas, o que é que eu tenho de dificuldades. E também a visão de longo prazo, ou seja, como é que eu posso me organizar para meu futuro e ter condições melhores de enfrentar o dia a dia, de viver o dia a dia. Essa é uma das questões importantes. Então, no curto prazo, se você está diante de dívidas e mais dívidas, você tem que conhecer cada uma delas, saber como resolvê-las. Por exemplo, algumas você pode ir à loja
ir a algum banco, etc. e tal, e refazer a dívida, reconstruir a dívida, de maneira que caiba no seu bolso. É aquela questão do famoso acordo, né? Acordo. O acordo, Perfeitíssimo. Essa é uma. Mas você vai ter que analisar a importância de cada item desse. Eleger cada item. Porque cada item desse é importante para você em que questão? Por exemplo, as questões fundamentais, essas você vai ter que preservar. Então, você vai criar um disciplinamento para você. É preciso você colocar as questões fundamentais de primeiro plano. Então, o que é essencial para mim? Essa pergunta tem que ser respondida, você e sua família, certo? Eleger o que é essencial. E aí, focar aquilo que é essencial. Então, e começar a administrar. Então, você já vai dizendo para você qual o seu plano de futuro. Por exemplo, é importante também ter consciência do meio que a gente vive. O Brasil tem crescido, o Pernambuco tem crescido, e esse crescimento causa problema para nós. Que em economia, a gente tem uma série desses estudos, muitas vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo na prática com a população, com cada família. Por exemplo, na hora que o Brasil cresce e Pernambuco cresce, a terra passa a valer mais dinheiro. De repente, o IPTU vai ser reajustado. Isso logo acontece, como de fato está acontecendo. Está acontecendo, exatamente. Então, aonde você vai viver? Se você vive de aluguel, é óbvio que o aluguel vai subir. Então, é como uma maré que fosse encher, e o primeiro ano está ótimo, o segundo, terceiro e quarto. Mas aí vai chegar esse problema. As populações maduras da Europa, dos Estados Unidos e Japão já conhecem. Processo de crescimento, ele vai encarecer coisas, certo? Por exemplo, vemos uma Copa por aí. Quem gostar de comer fora, como a menina disse ali, possivelmente os serviços vão aumentar de preço. Supervalorizado, né? Supervalorizado. E essa vai ser uma das questões. Então, você já vai sabendo o que vai acontecer. Aonde tiver Copa, etc., é como se fosse um raio que vai alcançar toda aquela região. Vai acontecer muito. Muitos serviços vão subir de preço. Principalmente comida, restaurante, lazer, esses vão subir de preço. Então, como eu estou dizendo, é preciso saber o que vai acontecer de imediato. Agora, uma das coisas fundamentais é a pessoa se programar a longo prazo. Se eu sei que a cidade do Recife é a menor, temos 209 km² de cidade, a gente tem 1.550.000 habitantes, tem a maior densidade de habitantes por km² de capitais, certo? Significa que o valor da terra vai explodir aqui, então isso vai ser uma expulsão de pessoas que ganham menos para fora do limite da cidade, e isso vai criar problemas, está criando problemas. Agora, é claro, isso ninguém pode negar que é um trabalho que vem sendo feito, né, com a especulação imobiliária. E é claro, a gente vê que o Recife tem uma das maiores, os maiores valores, né, é mais caro, né, com relação à terra, metro quadrado, é um dos mais caros do Brasil, inclusive. E, é claro, a gente vê uma explosão do mercado imobiliário, esse boom do crescimento imobiliário, claro, graças também à especulação imobiliária, que vem fazendo um papel importante nesse crescimento, claro, né? A gente tem que entender o que é que significa essas questões. Quando alguém fala, olha, o Pernambuco está crescendo, vai crescer. Significa que aonde vai estar as pessoas que estão trabalhando em Suape? As que ganham melhor renda. Aí você vê a Praia do Paiva, já com ocupação. Você vê os prédios em Candeias, bairro de Jangada, que era um bairro mais simples. Então, tudo isso vai acontecendo. Quer dizer, se o dinheiro está sendo ganho numa questão, ele vai ser gasto em outro. Agora, é claro, e aí, as famílias... Essa pressão vai existir. Sim. Então, é gozado. Se você faz compra numa feira de Boa Viagem, um mamão lá é X. Vamos supor, sai mamão por R$3, Boa Viagem, mamão bom. E você vai chegar lá em Abreu Lima, você tem o mesmo mamão por 50 ou R$1. Isso. Certo? Isso. Por conta dessas distâncias. Abreu Lima está próximo de Goiânia, e Goiânia tem muitos assentamentos do sem terra, que conseguiram suas terras e produzem agora, certo? E um preço mais abaixo do mercado, esse preço vendido Então, é uma das questões que eu estou chamando a atenção, que a inflação, como se tem pego aí, ela pega as pessoas diferentes. Por exemplo,
O aluguel cresceu muito, a Rede Globo andou divulgando isso, todos os meios de comunicação, jornais de ontem mesmo falaram sobre isso. Então, resultado, o que significa dizer, não é? Que é, traduzindo, vou ter que pagar mais aluguel, vou imprensar. O IPTU vem. Ou seja, a gente observa que tudo isso tem um fator de ligação direta, na verdade, é um efeito dominó, né? Um ponto depende do outro. Comece a entender o que significa essas palavras, porque elas são feitas para você, né? Não tem nada a ver com isso. É o que você pensa. Exato. Depois você começa a sentir no seu bolso essas realidades. Com certeza. Então, a gente agora, é a leitura que a gente tem que começar a se educar. O que significa viver numa sociedade capitalista? Significa que uma coisa acontece no outro lado do mundo, ela vai atingir aqui. Então, aprender a fazer essa leitura, certo? Agora, é claro que uma coisa imprescindível, Leandro, seria justamente a questão de, por exemplo, haver educação, né? Já na educação de base, a questão da educação econômica, a economia sendo ensinada já para as crianças, para que, por exemplo, não aconteça o que vem acontecendo, alto nível de endividamento de pessoas endividadas aqui no país. Acho que resolveria um pouco, né, essa questão. Sem dúvida. Eu vou colocar algumas coisas que o professor levantou para ter uma ideia do que está acontecendo na sociedade brasileira atualmente. A gente vem num processo desde 2002, Felipe, de crescimento da massa salarial. Quer dizer, a gente tem um desemprego baixo e a gente tem uma renda média real aumentando bastante. Pra você ter uma ideia, aqui na região metropolitana de Recife, em 2008 a renda média era de R$ 1.100, hoje ela é de R$ 1.300. Isso é um crescimento acima da inflação de 3,6%. As pessoas estão efetivamente ganhando um pouco melhor, em termos reais, descontado a inflação. Como o desemprego é baixo, então a massa salarial, que é todo esse número de pessoas empregadas aí, multiplicadas pela renda de cada um, ela aumentou consideravelmente. Existe um processo de bancarização também muito grande. As pessoas estão acessando mais o banco justamente por terem uma renda melhor, estão podendo acessar o banco e o banco, por sua vez, está oferecendo produtos de crédito e produtos de investimento. Mas nesse primeiro momento, nesses últimos 10 anos, as pessoas têm acessado muito mais serviços ligados ao crédito, produtos ligados ao crédito, muito menos a investimento. Como a menina falou aí na reportagem, é uma coisa que chama a atenção, assim, as pessoas têm um impulso muito grande para a compra, porque a compra gera prazer efetivamente, mas não para economizar. Quer dizer, existe o dinheiro para economizar efetivamente, tá certo? O SPC Serasa, ele fez no início de 2013 uma pesquisa em todas as capitais brasileiras. E ele descobriu que 40% das pessoas no Brasil não poupam nada. Não poupam absolutamente nada. Isso é um dado preocupante, porque você percebe que o consumo é uma força muito mais poderosa do que o hábito de poupar. Essa mesma pesquisa, ela constatou que 30% das pessoas da pesquisa, 30% dos pesquisados, se eles tivessem uma redução do seu ganho, por exemplo, pelo desemprego, eles acabariam, no primeiro mês de transição, acabariam desnivelando o padrão de vida. Quer dizer, eles não conseguiriam manter o padrão de vida deles. 30% dessas pessoas dizem que não conseguiriam manter o padrão de vida nem por pelo menos um mês. Quer dizer, por quê? Porque não tem recurso guardado, né? Porque se você tiver recurso... não tem o hábito de viver com menos do que se vem ganhando, né? Exatamente. Então, mas você percebe que existe espaço para poupar. A menina ali mostrou que existe espaço, mas é que a ânsia consumista, a ansiedade consumista é muito grande e não permite otimizar o recurso que você ganha para poder fazer poupança. Voltando para aquela análise mais macro, a gente tem então um processo em que as pessoas estão acessando os bancos, estão acessando o crédito, ganham um pouco melhor, a gente tem um desemprego mais baixo efetivamente. Os juros reais caíram bastante no Brasil. A gente tinha juro real no início aí do plano real, 1990, em torno de 15%, 16%. Hoje a gente tem um juro real por volta de 2% a 3%, o que
com certeza diminuiu bastante o preço do dinheiro, né, o juro que você paga. A gente ainda tem um juro muito alto, como eu sempre registrei para você, friso isso. A gente tem um juro muito alto, mas ele caiu bastante. Isso tornou acessível o crédito. A gente tem um juro real, por exemplo, de crédito para o setor imobiliário em torno de 8%, 9% ao ano, 10% ao ano, via Caixa Federal. A gente tem um juro para comprar carro em torno de 20% ao ano. Então, são juros, se você olhar o juro que a gente tem no cartão de crédito, no rotativo do cartão de crédito, que é em torno de 130%, 140%, é uma diferença muito grande. Então, as pessoas se endividam mais, e essa até é uma dívida melhor, comprando a sua casa e comprando o seu carro. Essa é uma dívida saudável, principalmente ligada ao crédito habitacional, porque ela tem um juro mais baixo e ela é de longo prazo, o que permite que você tenha uma possibilidade de se planejar melhor, né? De colocar o teu fluxo de caixa de uma forma assim mais equilibrada durante o tempo. E a gente vai poder conferir, inclusive, no próximo bloco, como preparar esse fluxo de caixa, como ter tudo anotado na ponta do lápis. É importante a gente passar essas dicas para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, e inclusive ensinando, talvez, dando algumas dicas, passando algumas dicas, como poupar, né? Como guardar aquele dinheiro, como multiplicar. Como gastar, é muito importante. Como gastar é muito importante, com certeza, porque muita gente não sabe gastar de maneira alguma. Aliás, sabe gastar, mas não sabe como retornar esse dinheiro, como fazer com que esse dinheiro cresça, desenvolva, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesses pontos importantes e você continua conosco, mas antes você vai conferir, antes de irmos ao intervalo, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 30 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima pode chegar a 22. Em Arco Verde, a mínima é de 15. E em Petrolina, a mínima pode chegar também a 22 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Roseli, como anda o seu orçamento em 2014? Tá bom, não gastei muito não. Em 2013 não, me preparei para 2014. Guardei os décimos. Não fez o estrago que geralmente as pessoas fazem? Não fiz. Felipe, como anda o seu orçamento neste ano de 2014? Bom, eu procurei me resguardar um pouco em relação às dívidas, porque as pessoas elas se enganam muito, se iludem, né, em relação a gasto. Elas compram e esquecem que vai ter que pagar. Esse negócio de comprar em dezembro para começar a pagar em março, isso é tudo ilusão. Bom, já estamos de volta, não é, do nosso intervalo. Vamos continuar conversando aqui sobre Ano Novo, dívidas novas. É uma realidade, inclusive, triste para muitos brasileiros que estão com pendências. Pendências que, digamos, foram feitas, não é, no ano passado, no ano anterior. Inclusive, há pessoas ainda pagando, não é, a resquício ainda do ano 2012, por exemplo. Como sanar essas dívidas? Como se organizar? E é por isso que hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Leandro de Lima Strasser, ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Além dele, contamos com a presença do professor Manuel Oliveira, ele que é economista e professor da Fachuca, Faculdade de Ciências Humanas. Bom, e eu trouxe, inclusive, eu fiz questão vou fazer questão de mostrar, inclusive, às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, essa matéria que saiu aqui na Folha de Pernambuco na quarta-feira passada, né, dia 8 de janeiro, que falou sobre poupança. Né? Poupança fecha 2013 com saldo recorde de 71 bilhões de reais. Olha só, poupança fecha 2013, né, com saldo recorde de 71 bilhões de reais.
inclusive, né, foi feito aqui, foi superado, né, em 43% o desempenho em relação a 2012. E eu queria que o Leandro Lima pudesse comentar a respeito disso também, que é uma forma das pessoas brasileiras, classe C, classe D, investirem um dinheiro, né? Sem dúvida. Inclusive o 13º, que foi mencionado por uma telespectadora na rua, exatamente. né? A gente percebe que aquele fenômeno da bancarização que a gente estava comentando antes, das pessoas terem mais acesso aos produtos bancários, os bancos começam a oferecer algumas categorias de produtos para investimento, e não para crédito, né, que a gente tinha comentado antes. Normalmente o acesso vem pelo crédito, mas depois o banco começa a te oferecer alguns produtos ligados a investimento. E normalmente as pessoas têm uma resposta à necessidade de investimento para construir os seus sonhos, para atingir as suas metas, elas procuram a poupança. É um investimento mais tradicional que a gente tem no Brasil, é um investimento que as pessoas identificam como sendo o mais seguro para elas, no sentido de que, mesmo com um rendimento baixo, e que elas entendem que aquele rendimento efetivamente é baixo, elas estão colocando o dinheiro em alguma coisa que elas podem contar que aquilo é seguro, que elas vão ter o retorno, que não é muito alto, mas o capital aplicado ali na frente quando elas precisarem. Existem outras alternativas que eu estava comentando com você hoje, já acessíveis a pessoas que tenham aí 70, 80, 90, 100 reais para aplicar, que te dão um rendimento melhor com o mesmo nível de risco que a poupança traz, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto. O Tesouro Direto, que é um produto oferecido diretamente pelo Tesouro Nacional, ou seja, ligado ao governo brasileiro, né? E que você tem rendimentos bastante superiores ao da poupança, tá certo? Pelo menos 1,5 ponto, 2 pontos percentuais ao ano acima do rendimento da poupança, com o mesmo nível de segurança. Por exemplo, uma pessoa investindo 100 reais, ela pode ver no final do ano quanto? Assim, por exemplo, uma pessoa que invista 100 reais e compre um título no Tesouro Direto pré-fixado, que chama LTN, Letra do Tesouro Nacional, ela pode obter um rendimento no final do ano em torno de, deixa eu pensar aqui, em torno de 12 a 15 reais. Se você investir 100 reais em 1º de janeiro e ficar aguardando aquele título por um ano, tá certo? Claro que a pessoa Enquanto que vai na poder poupança, investir, não é todo mês, claro, se caso quiser, exatamente. Claro. A questão do hábito de tornar hábito a poupança é uma coisa muito importante na educação financeira. Mas assim, então, e se ela estivesse investindo na poupança, hoje a gente tem a poupança naquele modo antigo, né? Porque a taxa Selic, que é aquela taxa básica de juros, ela ultrapassou 8,5%. Você lembra que a Dilma acabou passando no Congresso uma votação em que a poupança, quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, ela rende 70% dessa mesma taxa Selic. E quando ela estiver acima, você rende a antiga forma de rendimento da poupança, que é 6% mais TR. Né? 6%. Então, hoje a gente está no modelo antigo, de 6% mais TR, porque a Selic está em 10%. A gente ouve muito falar sobre a TR, não é? Que seria o quê? A TR é uma taxa, né? a TR é uma taxa referencial, é uma taxa média dos CDBs, que são produtos de investimento que os bancos oferecem, certificado de depósito bancário. É uma taxa média dos principais bancos que negociam CDBs, descontado de um fator, certo? Hoje a TR está por volta de 0,2%, 0,1%, 0,2% ao mês. Ao mês. Exatamente. Então, quando você aplica hoje na poupança, nesse modelo antigo, o teu retorno mensal é em torno de 0,65%, 0,70%. A maior parte é dos 6% ao ano e a outra parte é da TR. Então, aquela pergunta que tu me fez originalmente, se eu aplicasse 100 reais na poupança hoje, quanto é que eu teria no final do ano? Em torno de 107 reais. O que você teria lá aplicado se você não aplicasse mais nenhum dinheiro, certo? Durante esse período. E comprando esse título público, você teria em torno de 112. Então, uma diferença de 5 reais. Mas é pouco, mas aí volta aquela história. Depende da quantidade, depende do quanto você investe. Do quanto você investe e sempre a gente tem que lembrar o seguinte, quem não sabe poupar no pouco não vai saber poupar no muito. Quer dizer, é uma questão de hábito, é uma questão de você fazer aquilo
quase instintivo de você, uma forma de viver quase instintiva no sentido de poupar. Isso é muito importante, entendeu? Muito bem. E a gente vai conferir nesse momento as principais dúvidas e questionamentos das pessoas nas ruas. Vamos conferir. Qual seria a maneira correta de eu pagar minhas contas? Vamos a mais outra dúvida. Estou com nova dívida e fazer para acabar com elas. Bom, essas duas perguntas eu vou direcionar aqui ao professor Manuel de Oliveira para tentar, claro, são duas, né, que a gente pode resumir, não é, numa só resposta, de repente. Veja só, a questão principal é a importância dessa dívida para você, certo? Então, você fez uma dívida, você vai ter que resolvê-la, certo? E aí você coloca. Então, se você percebe que não tem condições de saldá-la, você vai ver em que condições você pode saldar. Então, você vai ao órgão que você está endividado, faz um acordo de maneira que você possa pagar. Então, uma das questões principais, o rapaz perguntou sobre... Sim, sobre a questão da maneira correta de fazer a quitação. A quitação. Né? Isso. Então, veja, na realidade, a gente tem que ter consciência que quem dá os limites da dívida, quem dá o limite do seu consumo é seu ganho. Você pode tentar aumentar seus ganhos, certo? Então, o povo brasileiro tem uma tradição. Existe, eu acho que a gente ainda está muito acanhado em matéria de questão de desenvolvimento. Por exemplo, a cidade de Goiânia, isso é um dado cruel, só tinha 3% de todos os imóveis, certo, registrados em cartório. Nossa. Quando a Fiat foi se instalar, ela tinha um protocolo solicitando pelo menos uma quantidade bem maior, uns 30% da realidade fosse registrada em cartório, dos terrenos e prédios, etc. E não são. Porque se você fizer qualquer contrato, fica impossível. Se eu quiser fazer um contrato, você tem... Não tem. Quer dizer, a questão da evolução do próprio capitalismo do Brasil ainda emperra em coisas banais. São questões macros que eu discuto. O pessoal do banco, às vezes, fica discutindo, olha, como é que você pode aumentar os negócios? Graças a Deus que os salários subiram, quer dizer, a maior parte das pessoas estão trabalhando, houve um ganho realmente de salarial, mas é preciso perceber que, para as famílias, há muita coisa que pode ser feita. E não existem políticas claras para isso, certo? Voltadas. Porque se as pessoas tivessem sua titularidade, elas investiriam nas suas próprias casas, aumentariam suas casas. Chega na Europa, o pessoal aluga isso, aluga aquilo, e com condições de ganhar, certo? Aluguel aqui é aventura, às vezes, em determinadas classes, certo? Talvez não aluga, não recebe, cria problema. Quer dizer, é preciso que essas questões institucionais sejam resolvidas. Isso vai dar uma alimentação lá no banco maravilhosa, porque a gente é um país gigantesco, tem patrimônio. Tem patrimônio. Por exemplo, o Ascosado, geralmente toda cidade está cercada de investimento, o IPTU depois do tempo sobe. E quem ganha mais com isso é a área rural. Hoje as áreas rurais são grandes empreendimentos nas áreas rurais. Quando você coloca estruturas para essas áreas rurais, essas estruturas beneficiam os seus proprietários. E geralmente são grandes proprietários. E vão a bancos e pegam recursos e mais recursos que às vezes são alocados até nas cidades. Exato, exato. O que faz crescer o valor dos prédios da cidade, o que faz crescer também o IPTU. E nessas áreas rurais, quem disciplina a taxa de pagamento rural é o INCRA, que ignora a valorização das áreas. Quer dizer, depois o governo fica procurando onde eu vou cobrar mais. E termina subindo os impostos das cidades. Isso é tipo da Idade Média, parece Idade Média, entendeu? E a gente está repetindo certas coisas. Isso causa um problema. Quer dizer, se você que tiver uma casa, de repente, é um aposentado, os aposentados sofrem, então estou falando para todo mundo, e aí não consegue mais pagar aquele IPTU, já fica insuportável, é obrigado você vender. É o caso aqui, no caso do Recife, do IPTU, não é? Se São não Paulo for pago, tem aí também. Se não for pago, a pessoa vai para Serasa, no caso. Exatamente. Serasa, né? Então, eu estou chamando a atenção que, por exemplo, são muitas áreas, e aí você chega na região metropolitana, áreas e mais áreas estão sendo desenvolvidas, e se você chega lá no INCRA, não, esse valor aqui é R$10 mil.
Mas quando você vai lá no banco, diz, o gerente avaliou minha propriedade por mais um zero, 100 mil reais. Certo? Um hectare. Isso acontece em Pernambuco. Então é muito bom. Mas e o poder público que investiu ali, ele podia estar retirando recursos através de imposto e não penalizaria o outro lado da população. A coisa é sistêmica. É preciso entender, desde o início da minha palavra, que uma coisa não é sozinho, tudo é sistêmico. É um efeito dominó mesmo. Exatamente. A gente tem que olhar o sistema na base, a operação dia a dia, compro aqui, faço o quê, e o sistema no topo, como se define a realidade. Então, muitas vezes, a gente não olha lá em cima, que estão definindo realidades e realidades, que vai determinar, fica muito na condicionar, né, da coisa, né? Condicionar a realidade dia a dia. Então, a gente sente isso na pele, agora a gente consegue emendar as coisas, as questões. Uma das questões importantes também é que, por exemplo, a propaganda, às vezes, coloca um produto acima do seu valor, certo? Em determinados bairros, porque se sabe, se você vai à região, o nosso Saara aqui, a região do Mercado São José e Companhia Limitada, você tem uns produtos bem mais baratos do que nas regiões onde tem shoppings, boutiques, etc. E é o mesmíssimo produto, certo? Sim, não é como se chama, pirata, certo? É o mesmo produto. É preciso que as pessoas aprendam a entender o que é isso. Quer dizer, há uma questão de valorização pelo ar-condicionado que você usa, pelo espaço que você está, etc. Tal. Então, saibam fazer economia. Substituir. Se você sabe, aquele é o mesmo produto, então eu posso comprar o outro, que não está no ponto maior do marketing, mas tem os mesmos valores, tem os mesmos condicionantes. Quer dizer, vai te oferecer o mesmo serviço? Vai te oferecer as mesmas questões. Isso é muito importante, é uma disciplina. Agora, é importante, como o Leandro falou, que passe a haver, não é? Eu estudei inglês durante muitos anos, então, resultado, eu conheço a educação americana, nos Estados Unidos, 8 horas por dia. E lá tem as oficinas para a criançada. Oficinas desse tipo, compra, etc. Aprender o que é valor do dinheiro, identificar as questões. Quer dizer, eles têm um background de crítico para o consumo. A gente precisa criar esse background crítico para o consumo cidadão, que também haja na questão da educação, certo? Isso para todos, porque, de repente, a realidade se torna... O Brasil é um país de grandes oportunidades, as estruturas estão atrasadas, como eu acabei de falar, tem estruturas absurdas, caminha devagar, que você estruturar a terra, é preciso você fazer com que o nível de propriedade de terra, de registro, fique lá em cima, porque isso dá fluidez, entendeu? Fluidez de capital. O capital deixa ficar só imobilizado, alguém arrenda, viaja, passa, faz outra coisa. Então, porque, veja, quem constrói a realidade somos nós, os trabalhadores. Mas esses trabalhadores vão ter que colocar o seu trabalho ou na poupança, certo? Ou na sua casa, em outra coisa que você quiser. E se você tiver ferramenta para isso, espaço institucional, eu estou chamando a atenção que não é só resolver o problema no curto prazo. Pagar o curto prazo, né? É uma questão de disciplina, você aprende. Porque a gente é como alguém que não sabia lutar, leva uma tapa de um lado, tapa do outro, e depois para pensar e vai começar a perceber. Olha, o caminho é esse, eu tenho que eleger qual é a minha prioridade é tal, não vou fazer tal dívida, eu vou entender que a pessoa é muito gentil no comércio, me fala disso, daquilo, me mostra as oportunidades, e eu vou querer aquilo que realmente é importante para mim. Amar não é só ver carinha bonita, é gostar de si mesmo, aqui, agora e depois. Aqui, agora e depois. Quer dizer, você sempre pensar no longo prazo. Quer dizer, o que é que vale esse produto para mim hoje e para depois? Isso é uma das questões fatais. Isso tem muito a ver com a questão do imediatismo, que daqui a pouquinho a gente vai mencionar mais um pouco no próximo bloco do programa Assunto do Dia. E você pode mandar sua mensagem para a gente. Não deixe de participar aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta. Marinalva, como você costuma pagar as contas? Eu costumo pagar antecipado, que eu recebo dinheiro, eu sou professora aposentada, recebo antes do dia 30,
Aí geralmente o pagamento das minhas faturas é dia 1, aí eu pago logo, estou com dinheiro, pago logo. Ladiane, você se acha uma pessoa equilibrada financeiramente ou não? Sim, porque eu mantenho minha poupança, meu 10º eu não bolei nele, o que eu pretendo na frente, não sei o que vem pela frente, né? Uma doença, fazer uma viagem, é isso que eu penso. Pois bem, estamos de volta do nosso intervalo. Você conferiu aí, portanto, as pessoas comentando, deixando a sua parcela de contribuição no nosso quadro Fala Cidadão. Bom, e nesse momento vamos direto à central de produção conferir mais informações sobre o tema de hoje, Ano Novo, dívidas novas, e vamos conferir o que se fala na internet sobre o tema. Vamos direto à central de produção com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. É sempre muito bom iniciar a semana em sua companhia. Separamos 2 informações sobre o tema de hoje. Vamos então a elas. O UOL Economia destacou: especialistas dão 12 dicas para você se livrar das dívidas. Vamos então a algumas delas. Lápis e papel na mão. Fazer mapeamento da situação. Responsabilizar-se por sua dívida, abrir mão de investimentos, também abrir mão de alguns bens e descobrir onde é possível economizar. Outro site que também trouxe dicas para quem deseja se livrar das dívidas desse ano de 2014 foi o Só Notícia Boa. O destaque é esse: como fechar 2014 no azul, longe das dívidas de 2013. As dicas são estas: anote em detalhes todas as suas dívidas, monte uma planilha, renegocie todas as dívidas, evite desperdícios, pesquise, compare e exija preços. Eu vou anotar também essas dicas que são importantes. Vamos retomar o debate de hoje. Um excelente dia para você que está nos acompanhando. Voltamos com você, Felipe. Muito bem, Thalita. É bom lembrar também essa questão, sempre anotar tudo ali que se gasta. Isso aí ajuda bastante no orçamento familiar. Bom, e vamos continuar a nossa conversa com os nossos convidados. Nós que estamos conversando desde o início do primeiro bloco com o Leandro de Lima Strasser, ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Além dele, contamos com a presença do professor Manuel Oliveira, ele que é economista e professor da Fachuca, Faculdade de Ciências Humanas. E um dos pontos que o professor Manuel estava falando era analisando mais amplamente o comportamento do ser humano nessa questão, desse mundo capitalista que vivemos, né? Porque, na verdade, é tudo observado. Não é só a questão de resolver a dívida a curto prazo, como ele bem disse no segundo bloco. A questão está mais em cima, né? É mais abrangente, é um efeito dominó. Cada pecinha ali, cada pecinha do dominó é uma necessidade da sociedade. Por exemplo, a questão do comportamento humano é analisado, a questão financeira é analisado e outras questões também, ali, a comunicação com relação às campanhas publicitárias, marketing, enfim, tudo isso está interligado, não é, Leandro? Interrelacionado, com certeza. Está tudo interrelacionado para o consumo, na verdade, né? Eu estava te colocando no intervalo que essa pesquisa que eu estou me referindo aí, que é um bom balizador do comportamento do consumidor brasileiro. A questão do SPC, não é? Isso, exatamente. Sim. A pesquisa é sobre comportamento de consumo mesmo, né? Então, assim, para a gente efetivamente conseguir poupar, a gente tem que saber gastar bem. Começa por aí. Então, o que acontece? Nessa pesquisa foi identificado que 85% dos brasileiros compram por impulso. Então, isso é um dado muito rico no sentido de perguntar assim, mas afinal, o que te leva, o que te impulsiona efetivamente a comprar, né? E aí a gente vê como os motivos principais citados. Ansiedade, em primeiro lugar. Tristeza, seja uma tristeza familiar, seja uma tristeza em relação ao trabalho, uma ansiedade em relação ao trabalho, uma frustração em relação ao trabalho ou à família. Outro motivo citado foi uma baixa autoestima que as pessoas têm consigo próprios, na sua imagem, como elas se veem e como a sociedade as vê, certo?
Então, o lado comercial que é explorado em relação a essas fraquezas humanas, a principal fraqueza, na verdade, se a gente pudesse resumir esses motivos, é a ansiedade. Porque as pessoas se tornam ansiosas porque querem imitar um comportamento de consumo, por exemplo. Então, ela não tem condições efetivamente de vestir uma roupa legal, de ter um tênis legal efetivamente, ou ter um carro legal, ou ter uma casa bonita, mas quer imitar um consumo e aí quer, porque está olhando lá a casa do vizinho, ou está olhando o colega lá na escola, etc. E aí quer imitar a forma de consumo daquela pessoa, que eventualmente tem um padrão de vida melhor, uma renda melhor. E esse querer copiar leva a pessoa para o shopping. Isso. Leva a pessoa a comprar coisas que não necessariamente precisa comprar. Mas então produz, a gente tem reproduz aquele prazer na compra, né? O prazer, exatamente. Existe um efeito compensatório no sentido de prazer da compra, porque se ela está frustrada, se ela está ansiosa, se ela quer trazer o futuro para o presente, porque eventualmente ela está guardando dinheiro para comprar alguma coisa lá no futuro, mas ela quer antecipar aquilo porque ela está com ansiedade, porque ela está com vontade de ter a mesma coisa, vontade de conseguir ter acesso àquele serviço naquele momento, só que ela poderia ter acesso, só que mais adiante, se ela está guardando dinheiro para aquilo. Então ela vai lá e antecipa a compra, vai lá e antecipa a compra do produto ou do serviço. E isso faz com que a pessoa compense aquela ansiedade, essa compra faz com que a pessoa compense a ansiedade por aquela alegria momentânea. É uma compensação momentânea, porque lá na frente, ou logo ali, a fatura do cartão de crédito vai bater na tua porta. Com certeza. E aí você vai ficar chateado com a decisão que você teve. Então, é importante as pessoas terem na cabeça 3 perguntas, Felipe, para definir o seu consumo. Em primeiro lugar, eu quero aquilo que eu vou consumir? E esse eu quero aquilo que eu vou consumir, eu vou me perguntar para mim mesmo, significa dizer que, será que eu não estou sendo levado por um padrão de consumo externo e não aquilo que eu efetivamente quero, e aí imitar aquele padrão? Então, assim, eu quero efetivamente isso que eu estou pretendendo consumir? Você responde essa pergunta, sim, eu quero. A pergunta seguinte é, eu preciso disso? E aí você vai ver a sua necessidade. Ora, será que isso é efetivamente uma necessidade que eu tenho para o momento atual ou pode ser alguma coisa que eu possa deixar para o momento futuro? Tá certo? Então, eu preciso daquilo. Essas 2 perguntas, o eu quero e eu preciso, equilibram a racionalidade com a emoção. Porque comprar é justamente o equilíbrio entre racionalidade, o poder comprar, certo? E a emoção, que é trazida pelo impulso. E aí que tem esse lado do marketing que você estava falando, esse lado comercial, que impele as pessoas a comprar. Todos os marqueteiros de plantão, as pessoas que estão na área comercial das empresas, sabem que as pessoas carregam ansiedade. E que uma forma que o sistema capitalista tem de levar a gente para o consumo é justamente bater na tecla da ansiedade, porque as pessoas não conseguem segurar o seu consumo. Precisam, de alguma forma, compensar algum problema que ela tem dentro de casa, algum problema que ela tem na família, algum problema que ela tem no trabalho. E, inclusive, o professor Manuel trouxe bem essa explanação no segundo bloco. Eu vou aprofundar no seguinte sentido. Veja só, uma das questões fundamentais é o capitalismo atual, que é esse consumo que a gente vê, a questão financeira, quem manda hoje no mundo é o financeiro tem que fazer dinheiro. Tudo tem que virar rapidamente dinheiro. O produto chega na loja, vendo, propaganda e vai virar dinheiro o mais rápido possível. Só que esse capitalismo também ele tem um padrão, que é o padrão anglo-saxão, certo? É a globalização anglo-saxônica. Quer dizer, isso vem pelos meios de comunicação, certo? Então, esse meio de comunicação, ele vai atuar numa região antiga como é a nossa, o Nordeste, e você vê, por exemplo, o nosso maracatu está aí, né? O frevo está aí, a ciranda está aí, até a quadrilha antiga continua existindo, aquela de bairro, que o pessoal se reúne, não é para fazer concorrência com a outra. Mas se eu entro na questão da ansiedade, o que é ansiedade? Você é melhor do que eu, o outro é melhor do que eu, é a base da concorrência e vou instigar isso. Os programas de televisão aparecem o quê? Ele é o herói.
Ele é o vencedor, certo? Eu quero ser vencedor. Mas o modo operando de ser vencedor entre a gente botou o maracatu, a gente botou isso, etc. Tal. Estão aonde? Fora da mídia. A realidade é outra. A gente começa a ver uma realidade que não é nossa. E começa em cima das crianças. Aí dá vontade de fazer todo mundo gritando, que é o grita, certo? As emoções, eu vou comprar para ser vivo. Eu começo a me identificar uma coisa que não é minha. Mas a gente tem as brincadeiras. Quem viveu na área rural tinha as brincadeiras, certo? Aquilo que eu falei do início. Eu estou abrindo o que eu falei do início. Então, e aí é importante que a gente viva isso. Porque são coisas baratas de vida. E vão ao nosso sentimento e vai até o nosso inconsciente, que é inconsciente coletivo. Certo? Muito bem, professor. Agora, e aí? Vem o adolescente. No adolescente está acontecendo coisas problemáticas. Os shoppings, aqui no Tacaruna já houve, em São Paulo está havendo, o pessoal, a juventude se reúne, não pode consumir, mas faz pressão. Essas são as questões. Quer dizer, essa questão, eu quero consumir, porque eu perdi minha identidade. É uma crise de identidade. Então, mas isso não é por acaso. Existe o que chama-se o SL, o Simple Loop e o Double Loop. Em Harvard se estuda isso. Se estuda como mudar a cultura para tornar uma cultura capitalista. Eu deixo de vender, como o nome, aqueles produtos da gente, pamonha, canjica, etc. tal, para vender cola, aquelas bebidas refrigerantes de cola, com big isso, big aquilo, com sanduíche, com coisa que não é na nossa cultura. E a gente passa a ficar atrelado a uma realidade que a gente não é. Fora que há uma série de problemas, né? Como, por exemplo, a questão da saúde, que, enfim, ficamos iguais a eles, gordinhos e doentes, como eles são. Quer dizer, precisa ter consciência. Eu estou falando das academias. A gente vem para colocar uma população saudável. Queremos isso. Quer dizer, e eles hoje têm consciência que tem que quebrar esse consumo. E a gente está nessa dinâmica. É preciso a gente ter consciência e produzir uma realidade viva e maravilhosa para cada um de nós. Então, esse consumo a gente tem que acordar. Ele está produzindo quem? Por que eu nunca me satisfaço? Porque essa realidade não é minha. E, de repente, você entra em outros diapasões e começa... É uma tentativa de se construir uma outra realidade para cada indivíduo. A gente não se vê no espelho. Paulo Freire. E nós queremos agradecer aqui, né, ao professor Manuel Oliveira por ter vindo ao programa. Ele que é economista e professor da FACHUCA, que é a Faculdade de Ciências Humanas. O tempo foi embora realmente, né? 1 hora de programa, mas parece que não é. Passou rápido mesmo. Queremos agradecer ao professor Manuel Oliveira, também agradecer ao Leandro de Lima, Stati, por estar aqui no programa Assunto do Dia, né? Ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa do Finacap. E agradecemos a você pela sua audiência, pela sua interação, é claro, aqui com o programa Assunto do Dia. Amanhã teremos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até lá!